Fala galerinha, tudo bom? Meu nome é Wesley, eu sou engenheiro de manutenção, trabalho aí em torno de 7 anos, né, no ramo de PCM e hoje a gente vai abordar um tema importante na indústria, né, não muito comentado, diria que não é nem tão fácil assim de achar em livros, mas que talvez é um dos assuntos mais importantes, né, da área de PCM, que é a etapa de hierarquização, tá? Conforme eu falei no primeiro vídeo, né, em um projeto normal de implantação de PCM. Essa aqui é uma das primeiras etapas, é a etapa onde a gente vai mapear os nossos ativos e tem alguns cuidados, né, alguns macetes e alguns conhecimentos que a gente precisa ter antes de ir para essa etapa, tá? Vamos iniciar. A hierarquização ela é um processo, né, de mapeamento dos nossos ativos industriais. Eu preciso hierarquizar os meus ativos de forma que eu consiga rastreá-los de forma eficiente. E o principal, hierarquizar significa organizar, né? Então eu vou dispor eles de uma forma que eu consiga gerar os meus indicadores melhor, eu vou conseguir controlá-los de forma melhor, vou conseguir ter temas e abordar, alocar recursos de uma forma mais bem distribuída. E o principal, eu vou poder preparar, né, os meus ativos para as outras etapas de implantação de PCM, que vem lá a questão da matriz de criticidade, o FIMEA, né, e por aí vai. A analogia é bem semelhante ao de uma hierarquização do Brasil, né? A gente tem o nosso país, né, região, né? E como eu sou do Ceará, eu acabei abordando aqui de forma bem simples aqui. O Zé Walter é até um bairro famoso aqui no nosso estado. E na prática, ó, em verde, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, são 8 níveis essenciais para mim poder localizar até meu nível aqui, ó, de peça, né, de peça de uma pessoa, né. No caso, o personagem aqui é um personagem fictício, né, o Enzo aqui, personagem bem fictício, nome bem famoso no Brasil. E eu preciso desses níveis em verde para me poder chegar até o meu garoto aqui, o 9 aqui, que é o Enzo, né? E abaixo dele eu vou ter a gente pode dizer assim as peças, né, que compõem esse rapaz aqui, tá? Do ponto de vista, né, se um carteiro, por exemplo, vai até a minha casa deixar uma encomenda para mim e tem, por exemplo, lá um irmão gêmeo que tem o mesmo nome que eu, não sei nem se isso é possível na nossa legislação, mas ele vai diferenciar a gente provavelmente através de um CPF, né? Então, cada pessoa, até mesmo se ela for gêmea, né, trigêmeo e por aí vai, ela vai ter o CPF próprio, né, o que diferencia cada cidadão, né, na nossa federação, tá? E o interessante é que cada etapa dessa, que a gente vê aqui, não necessariamente eu tenho flexibilidade de chamar da forma como eu quero. Então, eu não posso chamar o Brasil de República das Bananas. Não posso chamar o Ceará de Terra da Luz, por exemplo, né? Esses nomes são padrões, né? Eles estão previstos em documentações oficiais da União, que vai da nossa Constituição, a leis estaduais e por aí vai, né? O interessante é que nessa hierarquização aqui do nosso país, a gente se deparou com essa situação aqui, ó, no nível 2 e no nível 8. São níveis que até agregam, né? Mas que não são essenciais para o rastreio, né? O carteiro, quando ele vem aqui deixar a nossa encomenda, né? Está lá em Curitiba, a nossa encomenda passa 6 meses lá, ou um ano. E ele não precisa saber que eu moro no Nordeste, né? Se ele já tem o meu estado, por exemplo. Então esse nível aqui, o nível 2, ele acaba sendo um nível desnecessário para mim. O nível 8 ele também é. Ele é interessante do ponto de vista didático, porque ele dá um reforço, né, ao meu carteiro, né, para ele encontrar a minha casa. Mas de longe ele não chega a ser essencial, né? À toa que você não encontra ele em encomenda normalmente, né? Fazendo a analogia para nossa árvore industrial aqui, né, que é uma fábrica fictícia que eu criei, né? E se você olhar a fábrica de marketing, indústria, né, dentro de uma indústria, isso é interessante, tá? Existem empresas em que a gestão ela é setorizada. Então, dentro da mesma empresa eu tenho indústria, logística, qualidade, né? E normalmente cada bloco desse tem um governante, um diretor diferente, né? Então esse nível 2 aqui para a gente das fábricas acaba sendo um nível essencial.
diferentemente do nível 2 aqui da minha árvore do Brasil, né? Porque nesse nível 2 o Nordeste não tem um governante, né? O Sudeste não tem um governante. Então eu não tenho administrações separadas, eu não tenho que gerar indicadores de forma separada. Aqui eu já tenho. Então são gestões diferentes, carecem de divisões diferentes. Concordo que até não deveria ter, por exemplo, a hierarquização da logística nada difere da hierarquização de uma planta industrial, mas na prática é o que acaba acontecendo, né? Dentro da minha indústria, a gente está falando aqui de uma indústria fictícia de bebidas, por exemplo, a gente tem a nossa etapa de envase, né? Dentro da etapa de envase eu teria uma linha qualquer de produção, por exemplo, de suco, de água e por aí vai. E é muito comum dentro dessas indústrias eu adotar, dividir a minha linha em etapas de processo. Então lá no início, por exemplo, se chama normalmente de despaletização, aí você tem etapas de enchimento, de encaixotamento e por aí vai. Depois você pula para a etapa de uma máquina, né? Uma máquina dentro dessa linha. Isso é interessante, porque se você olhar o nível 5 ele está em vermelho, então ele está me dizendo que esse nível é um nível desnecessário. E de fato é. Para mim achar a minha máquina dentro da linha, eu não precisaria dessa etapa de enchimento. Normalmente, por exemplo, para quem é treinado, lá dentro da etapa de enchimento eu vou ter a minha enchedora. Então eu não preciso saber que. Não preciso desse nível aqui. Porém, ele é interessante, ele tem um papel didático bem interessante, porque a hierarquização, como a gente vai ver, ela é usada por outros setores da empresa. Então, nesse caso, é interessante sim, tá? Então, você para a esteira, né? Dentro da esteira eu tenho meus sistemas, que a gente vai abordar com calma isso daqui. E esses sistemas, aqui no caso o sistema de acionamento, é porque a esteira normalmente tem um sistema de acionamento dela, tem um sistema, se ela tiver sensores, por exemplo, um sistema de controle, e ela tem o sistema de transporte dela, que é a esteira propriamente dita, né? E aqui, justamente, né, no 8, né, na etapa 8, a gente tem mais um nível muito semelhante ao nível aqui, ó, de perto do Zé Walter, né? Que é um nível desnecessário. Um nível desnecessário. Ele até ajuda para mim achar meu motor elétrico. O motor elétrico normalmente ele está no final ou no início da esteira, mas eu não preciso dessa etapa, né? Uma pessoa treinada, um mecânico, um eletricista treinado, assim como o carteiro aqui no Brasil, né, tem que ser treinado para entregar uma encomenda na nossa casa, ele não precisa desse nível. E aí abaixo do nível 9, que é o motor elétrico, eu tenho as minhas peças industriais, tá? O interessante é que assim como no caso aqui do CPF e do fato de eu poder ter vários Enzos aqui dentro da minha árvore aqui no Brasil, né? Bem aqui na minha árvore industrial isso também se reflete, porque eu posso chegar numa máquina e ter vários motores elétricos, inclusive motores elétricos iguais. Então, como que eu diferencio, né? O meu carteiro precisa entregar uma carta ao Enzo, né? O meu mecânico e o meu eletricista ele precisa entregar um serviço, né? Um reparo, né? Ao meu ativo, né? Ao meu motor elétrico. Então, como que ele diferencia, né? A analogia semelhante é o que a gente chama de tag, né? Que no mercado vem do inglês, né? Etiqueta. Aí é um exemplo que eu gosto muito de trabalhar, né? De tag, bem comum no mercado, que nada mais é do que uma etiquetazinha cromada, normalmente, que é colada no motor, né? Tem um cantinho padrão para você colar essa etiqueta e é bem interessante de se trabalhar. Assim como eu falei, bem aqui, eu não posso chamar esses níveis aqui de qualquer nome, né? A nomenclatura oficial deles está prevista em documentações e leis da federação. Eu não posso pôr nome de, por exemplo, órgão genital aqui no Enzo, não posso. A lei não permite, né? Na minha árvore industrial isso é muito semelhante, eu não posso fazer isso. Cada etapa dessa daqui ela tem que ter um nome padronizado, né? Com a métrica padronizada. Por exemplo, aqui na etapa 4, né? Você pode chamar a linha de envase de água, por exemplo. E 01, que pode ter mais de uma linha. Então teria 3 palavras padronizadas e um marcador 01 no final, por exemplo. Tá? Esse documento que gerencia essas nomenclaturas normalmente é um procedimento de tagueamento, né? Que a gente tem na empresa, que a gente comumente chama na empresa. Então essa etapa de tagueamento, de nomenclaturas, né? Ela está muito linkada a questões de software, né? Como a gente vai ver lá na frente, tá? Então eu não vou abordar muito essa questão de tag agora não, nem é o objetivo do vídeo. A gente vai falar em posterior, tá bom?
A hierarquização normalmente a gente faz preenchendo uma planilha, né? Eu não vou entrar em detalhes agora, eu vou abrir a planilha no final do vídeo para poder facilitar aqui a nossa questão de didática, tá? Mas a gente faz ela preenchendo uma planilha padrão, né? E isso é interessante porque a gente hierarquiza na planilha, valida na planilha e só depois disso, né? Depois disso tudo, é que a gente faz o processo de transferência, né? Dessa base, dessa hierarquização para um software, como por exemplo um SAP da vida, um ManuSys, um Emanute, por aí vai. A hierarquização ela influencia, tá? Isso aqui é um slide de impactos, que é para as pessoas terem noção do impacto que uma hierarquização traz numa planta industrial. Então a minha hierarquização ela influencia, por exemplo, no recolhimento de impostos da empresa, como aqui na nossa fotografia 1 aqui, ó. Tá? Alguns países eles não conseguem recolher imposto sobre toda a despesa de manutenção, eles só conseguem recolher sobre ativos, por exemplo, que impactam na segurança, no meio ambiente, né? Então esses ativos precisam estar com essa hierarquização correta no seu sistema, que é justamente para ele poder recolher, para ele gerar relatórios precisos dessas despesas e poder pleitear o recolhimento correto do seu imposto, inclusive pagar as taxas devidas, né? Para evitar em uma auditoria, por exemplo, ser penalizado, tá? O fluxo de manutenção, não vou entrar em detalhes agora, tem um slide mais à frente, mas ele influencia diretamente na minha apropriação de horas e nos meus processos internos de manutenção e de gestão de manutenção, tá? Indicadores, se eu não tenho, por exemplo, um motor elétrico na minha árvore, nem indicador para ele aparece. Então, se ele está hierarquizado errado, os seus indicadores são gerados de forma errada. Rastreabilidade física. Eu costumo dizer para vocês que em uma planta bem hierarquizada, né, com software de manutenção muito bem hierarquizado, a gente consegue encontrar um ativo em campo em até 5 minutos no máximo, né? Então, a rastreabilidade física ela impacta diretamente no tempo médio de reparo dos equipamentos. E a hierarquização é um papel fundamental nesse exercício, tá? Projetos de melhoria. Então, exemplo, eu vou falar mais à frente em relação ao benefício de eu ter a posição oficina externa na minha planta de hierarquização. Dos níveis, dos indicadores que eu posso gerar para tomar planos de decisões e para tomar estratégias de projetos de melhoria, tá? E no dimensionamento de outras etapas, eu vou comentar sobre isso, né? Já falei no primeiro vídeo, né? Que a gente usa a hierarquização em todo o meu projeto de PCM. Então, lá na criticidade de equipamentos, eu vou usar os equipamentos que eu hierarquizei. Lá no meu FIMEA, eu vou usar o FIMEA a gente faz para componentes, né? Quem falha componentes. Então, onde é que eu mapeei esses componentes e esses equipamentos? Eu mapeei na hierarquização. Então, ela é a matéria-prima para todo o meu processo de gestão de manutenção. E ela impacta em outros setores. Então, segurança do trabalho. Vai impactar em segurança do trabalho? Vai. Por exemplo, eu posso pegar o pessoal da segurança da minha empresa e usar a minha mesma hierarquização, a mesma, sem mudar nada, e simplesmente fazer o processo de criticidade para, por exemplo, identificar pontos de segurança pela fábrica. Então ele vai pegar a criticidade lá, a matriz de criticidade, que normalmente a gente faz para a gestão de manutenção. Tem um vídeo num bloco, só no canal, só falando sobre isso. E adapto, né, os textos dela para identificar pontos de segurança. Né? O pessoal da qualidade pode fazer o mesmo, o pessoal da produção pode fazer o mesmo. Então a minha hierarquização, né, não necessariamente ela é usada só para o pessoal da manutenção. N processos, né? Eu já vi N projetos de melhoria sendo feitos em outros setores, usando uma árvore de ativos, tá? Hierarquização e fluxo de manutenção. Então, minha máquina, né, o PCM emite uma ordem de remoção de um motor elétrico. Aí ele pega e transfere o motor para dentro da oficina interna, né? Um processo bem comum em alguns softwares de manutenção. Lá o meu mecânico ele detecta que esse motor precisa ser levado para a oficina externa. E aí ele transfere esse motor da minha posição de oficina interna para uma posição de oficina externa. Ele pode, por exemplo, pegar um motor que está na minha oficina interna, dentro da minha posição na minha hierarquização de oficina interna, que é um motor reserva, por exemplo, e põe lá na máquina, transfere para o local de instalação, por exemplo, no caso do SAP, para a minha máquina aqui. Ó. Enquanto isso, o meu motor está aqui na oficina externa em reparo. Depois ele retorna,
volta para dentro da minha oficina interna e eu posso fazer o processo inverso. Eu posso retirar o meu motor reserva que estava na máquina, que é uma prática que eu recomendo bastante, para você não perder o rastreio, né? Transfere ele novamente para a oficina interna e o motor que voltou da oficina externa, você devolve ele para a sua máquina, né? Isso tudo através de processos de transferência no sistema de manutenção, tá? Então, o fluxo de manutenção, se você perceber, ele foi guiado pelas minhas posições na minha hierarquia. Então, a hierarquização, ela influencia no meu fluxo de manutenção. Se o PCM abrir as ordens corretas, né, dentro dessas transferências aqui, a minha apropriação de horas ela vai ficar bem interessante. Então, os meus indicadores de tempo médio de reparo, de tempo médio entre falha, né, serão bem dimensionados, né, se eu obedecer essas posições de hierarquia, tá? Falando lá de projetos de melhoria, que eu falei da oficina externa, né? Vamos supor que eu transferi para cá, para a oficina externa, ao longo de um ano fiscal, eu tive que mandar mais de 200 motores. Então, primeiro, eu vou ter que ter a posição oficina externa para me ter esse dado, né? E de posse desse dado, eu posso tomar a decisão, por exemplo, se é viável eu ter uma oficina só de motores na empresa. Ou se de repente, já que eu estou precisando mandar tanto motor para reparo, o que está acontecendo na minha fábrica? Por que está queimando tanto motor? De repente eu tenho que botar um projeto de melhoria de qualidade de energia, né? Então a hierarquização ela influencia também, ela gera dados para mim tomar decisões bem interessantes do ponto de vista de redução de custo, tá? Hierarquização e criticidade. Essa é uma matriz bem interessante, né? Eu já usei ela umas 4 vezes em projetos de PCM. E você vê que aqui você tem a máquina e aqui você tem o equipamento. Eu vou ter um vídeo só sobre isso no canal, tá? E o meu equipamento, interessante isso, né? Na maioria das fábricas que você visita, o pessoal tem a tendência de fazer a criticidade para a máquina. Só que isso para manutenção é horrível. Por quê? Porque uma máquina, normalmente, ela é crítica. Nenhuma empresa compra uma máquina com redundância, né? De tal forma que ela não seja crítica dentro do processo. Agora, é muito comum eu ter, dentro de uma máquina, por exemplo, que é criticidade A por definição, são raros os casos que não é, vários equipamentos que não é. Como, por exemplo, aqui não vai aparecer a letra, mas esse ativo aqui ele é criticidade C. Ó. Então, dentro desse buffer de caixas cheias aqui, ó, eu tenho 4 equipamentos e um deles é criticidade C. Está aqui verdinho, ó. Não vai aparecer a letra aqui porque o corte não permite, tá? Mas o impacto ele é direto, porque se eu não hierarquizo os meus equipamentos, até por exemplo o nível de equipamento muito bem feito, eu nem consigo fazer a minha matriz de criticidades. E aí eu vou ver que, por exemplo, eu não consigo mapear os meus equipamentos reservas na empresa. Porque se esse equipamento, se esse motor aqui ele é criticidade A, por exemplo, porque ele não tem backup, ó, e tem, por exemplo, uns 5 na empresa que são criticidade A porque não tem backup, e eu resolvo, como, por exemplo, como um plano de ação, comprar um motor desse para a minha árvore, eu estou simplesmente reduzindo a criticidade dos meus ativos, comprando um único motor. Então esse motor vai ficar lá no meu estoque ou na minha oficina e ele vai ser o meu motor estratégico, ele vai compor o meu estoque estratégico de equipamentos, tá? Então eu nem consigo usar essa boa prática, nem consigo usar essa ferramenta com qualidade se eu não tenho uma hierarquização de forma adequada. Depois da criticidade, normalmente a gente faz um FIMEA dos equipamentos, tá? Normalmente a gente só faz FIMEA dos equipamentos que tem criticidade A. E o FIMEA, ele é uma ferramenta em que uma das entradas dele, né, você coloca aqui o equipamento, ó, você tem um componente, porque, de novo, né, quem falha é o componente. Tem toda uma etapa de análise, né, tem uma etapa de priorização, que gera o meu RPN, que é como se fosse um GUT, né, uma priorização que eu tenho aqui. E a minha saída é a minha ação preventiva. Agora perceba, ó, inspecionar a folga das engrenagens a cada 6 meses. Ele não está se referindo ao meu equipamento redutor. De fato, a peça que ele está se referindo está dentro do redutor, mas ele está se referindo ao componente. Então, se eu não hierarquizo até o nível lá de peças, a minha planta industrial, eu nem consigo usar o FIMEA com qualidade e meus planos de manutenção tendem a ser planos rasos. Eles vão se referir principalmente por exemplo, limpe o motor, tire foto do motor, passe o pano no motor, né? Mas ele não vai ser um plano estratificado, né? Como, por exemplo, um plano desse aqui, ó. Inspecionar a folga das engrenagens a cada 6 meses, fazer análise de óleo a cada 3 meses,
fazer análise de vibração mensalmente, né? Lubrificar rolamentos a cada 320 horas. Ou seja, um plano gerado através do FIME, ele é um plano bem mais estratificado, ele é bem mais preciso. Ele gera muito mais confiabilidade para o meu equipamento. E eu nem posso usar ele se eu não tiver, por exemplo, o meu nível de peças muito bem definido. Ou se eu tiver errado, meus planos de manutenção saem incompletos, tá? Esse aqui é é uma estratégia de manutenção, tá? É hipotética. Eu peguei ela na internet do site da Engeteles, mas o objetivo é só mostrar para vocês que a criticidade e o FIMEA, que a gente dimensionou nas etapas anteriores, elas são usadas em algumas empresas para me definir as minhas técnicas de manutenção nos meus equipamentos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, um equipamento que é criticidade A e que tem um RPN de maior que 650, ele tem técnicas mais robustas de manutenção. Enquanto eu tenho equipamentos criticidade A, por exemplo, ó, que se você olhar aqui, eu posso até deixar ele quebrar, ó, corretiva. Por quê? Porque existem equipamentos criticidade A que na prática não tem um risco tão grande de apresentar falhas, né? Como por exemplo uma tubulação numa máquina. A tubulação normalmente ela é um ativo de criticidade A, mas se você parar para pensar, a chance de eu ter uma falha naquela tubulação é muito pequena. Então, para que eu vou botar um monitoramento online numa tubulação? Né? O meu plano, os meus pacotes de manutenção, eles vão ficar muito caros, né? Então, eu preciso adotar estratégias eficientes de manutenção para me ter um saneamento dos meus custos, né, nos meus ativos, né? Eu direcionar o meu recurso para locais que de fato precisam, né? E se eu não tenho essa estratégia, eu acabo torrando dinheiro, né? E aí, olha, FIMEA, criticidade. Não preciso nem dizer para vocês que se você hierarquizar errado a planta, você vai ter esses dois aqui de forma errada, tanto a criticidade como o RPN. E aí, meu amigo, a estratégia errada, custos dimensionado errado, é um desastre, né? A gente não tem tanta grana na indústria para poder torrar dessa forma, né? A hierarquização ela vai influenciar nos meus estoques estratégicos, os meus equipamentos reservas, como vocês vão aprender lá no vídeo de criticidade, eles são dimensionados dentro de uma matriz de criticidade normalmente, ou é uma ferramenta que eu posso usar para isso. E as minhas peças reservas, elas dependem dos planos de manutenção e das minhas saídas do meu FIMEA. Então, se os dois saem errado, né, o meu estoque estratégico eu nem consigo dimensionar. E aí é aquela bagunça que a gente vê na maioria das indústrias, né, no Brasil, né, que são indústrias que têm elevados estoques, ou working capital, né. E isso é caro para a companhia e é um dinheiro parado. E o principal, é um dinheiro que não está agregando na minha planta industrial. Os meus indicadores de performance, então, Wes, eu quero abrir MTTR, MTBF para posição de máquina ou para posição de equipamentos. Eu quero saber o meu tempo médio entre falha dos meus motores. Se você quer ter dados estratificados, você precisa ter essa estratificação presente na sua hierarquização. Então, eu diria que é o maior impacto, é um impacto direto nessa questão, tá? Nenhum software de manutenção conserta isso. Se você tem a hierarquização errada, você pode comprar, por exemplo, vários softwares para acoplar ao SAP. Se a planta no seu SAP estiver ruim, o software ele não vai ter desempenho, tá? Dentro, né, da hierarquização, normalmente ela é a primeira etapa. A gente viu isso lá no primeiro vídeo, né? E aí você faz a criticidade, ficha técnica, FIMEA. E aí os KPIs, né, os nossos indicadores, a gente dimensiona lá no final do processo. Por quê? Porque a maioria das empresas que vão implantar PCM, elas não têm software de manutenção. Então você precisa construir o que você vai pôr dentro do software. Então nem adianta você comprar o software aqui antes de implantar o seu processo, né? Normalmente a gente faz isso em Excel, já tenho experiência em relação a isso. E aí bem aqui, depois que eu construir tudo isso, aí eu defino, por exemplo, quais os indicadores eu vou usar. Eu vou querer que as minhas fichas técnicas apareçam, sejam impressas junto com as minhas ordens. Eu vou querer que a criticidade dos meus equipamentos apareçam nas ordens de manutenção. Eu quero um calendário aparecendo numa TV. Beleza, não é qualquer software de manutenção que te dá essa possibilidade. Então, bem aqui é onde você define o software, né? E aí entra a questão de tagueamento. Por quê? Porque o tagueamento ele vai depender do software que tu está comprando.
Ah, Wes, eu quero botar mel 004-001. Show, massa. Agora tá até lá no livro do Viana, né? Planejamento e controle de manutenção. Agora, se eu não tenho o meu software, ele não permite isso, ele não me dá essa flexibilização de criar meu tag, eu não vou conseguir. Então, hierarquização, primeira etapa e tagueamento normalmente é uma etapa que a gente vai falar lá depois de KPIs. É uma das últimas etapas da implantação no meu processo de manutenção, tá? E aí, tira aquela dúvida, Wesley, tagueamento e hierarquização é a mesma coisa, né? Se referem a um princípio semelhante, mas são processos diferentes. Se você já tem um software de manutenção na sua empresa, você pode sim hierarquizar e taguear aqui na etapa 1, mas a maioria das empresas não tem esse luxo, né? É, Se você tem hierarquização errada, você dimensiona errado as suas metas. Você não vai conseguir dimensionar seus custos de manutenção, porque seus planos de manutenção vão ter sido montados de forma errada. Você não vai ter estoque estratégico, então você não sabe nem o que é que você tem em casa, o que é que você precisa ter. Então nem preciso dizer que as suas metas de working capital, de redução de estoque, serão metas vazias, serão baseadas em redução, quando na realidade a gente tem que ter metas de indicadores de qualidade de estoque. Então, qual é o estoque que eu tenho que ter? E aí eu tenho um desvio para mais ou para menos desse estoque ideal. Né? Pode ser um percentual, né? Pode ser um valor financeiro, enfim, isso depende de empresa para empresa. Mas esse dimensionamento de metas adequado eu só consigo com hierarquização do nível de peças, o oitavo nível. Né? Se os meus planos de manutenção saem errados, né, as minhas rotas elas dependem muito do oitavo nível. Né? O meu plano de lubrificação ele depende drasticamente do meu oitavo nível, que é o nível de rolamentos, enfim, das partes lubrificáveis, né, dos elementos de máquina. Se eu não tenho esse nível, né, os meus planos de novo vão sair planos vazios e eu não vou conseguir dimensionar o meu HH de forma adequada. Então vai acontecer o que acontece nas maiorias das empresas no Brasil. É eu ter pouca gente para muito serviço. Wesley, eu implanto hierarquização hoje, né? Então, ano que vem, provavelmente, a gente já está quase na metade do ano, então eu diria que até julho do ano que vem, você ainda vai estar nessa fase de implantação do seu processo de gestão de manutenção, né? Não apenas da hierarquização, mas de todo o bloco. E aí, de julho de 2021 a 2022, você vai estar, por exemplo, num processo de maturação daquilo que você construiu. E o seu terceiro ano, normalmente é o terceiro ano da efetivação daquilo que você construiu, né? É quando você vai começar a colher os resultados do que você implantou, você vai estar melhorando e por aí vai. Então, em caso, por exemplo, de programação de manutenção, a gente está falando de, Wesley, eu quero partir para tecnologias on-board, né? Quero ter TVs na minha sala, quero trabalhar com QR Code nos meus equipamentos, quero falar em confiabilidade, né? Meu amigo, você só vai conseguir isso se você hierarquizar muito bem a sua planta, principalmente até o nível de peça. Na área de materiais, a gente não consegue falar em MRP, engenharia de confiabilidade de estoque, 5S, né? Ou até estoque estratégico, se eu não tenho o meu oitavo nível. Então eu diria para vocês que o principal motivo dos atrasos tecnológicos que a gente encontra nas indústrias do Ceará relativos à manutenção estão diretamente ligados à hierarquização dos seus ativos industriais. Pouquíssimas pessoas percebem isso. É porque não tem plano de manutenção adequado, não tem grana, não tem dinheiro. Eu não iria muito para esse caminho. Eu diria que se você não tem, você não sabe, você não conhece os seus clientes, você não vai querer mostrar eles em uma televisão. Então, é a primeira etapa, é o alicerce. Então, se você não tem isso, você não consegue galgar esse caminho para atingir esse nível aqui, ó. Wesley, hierarquização em 10 anos. É um projeto que pode dar bilhão, né, como o Ciro Gomes fala aí. Eu diria para você que sim, tá? Dependendo da empresa, né? Existem empresas que têm mais de 100 mil equipamentos. Então, se ela hierarquiza direito, monta o processo de manutenção dela em torno dessa hierarquização, com a criticidade adequada, com a estratégia de manutenção adequada, normalmente o saneamento disso é uma sangria, né? Porque você perde muito dinheiro quando você não tem gestão de manutenção. Mas se você implanta hierarquização e o restante do processo com qualidade, em 2 anos você estanca essa sangria normalmente e você passa a ter um saneamento de várias despesas, né, industriais, né, como perda de produção, energia elétrica e por aí vai.
Então, quando você bota isso na ponta do lápis, será que pode dar um projeto de 1 bilhão em ano? Depende da empresa, né? Mas é bem possível, né? Fica aí fica aí a deixa, tá? Se você quiser vender uma hierarquização na sua empresa, sempre leve para a questão financeira. Qualquer projeto de gestão de manutenção, 30% da despesa de manutenção de uma empresa pode estar indo por ralo simplesmente por ela não ter processos efetivos. Então, Wesley, meu orçamento de manutenção é 100 milhões por ano. Você está perdendo 30. Pode ter certeza absoluta disso. E aí, você quiser vender um projeto de estratégia de manutenção para o seu gerente, para o seu diretor, é só pegar essa perda, né, que é até um benchmark de mercado, né? A hierarquização ela é o alicerce, pessoal. Então não adianta partir para as outras etapas. A gente viu lá que a criticidade vai sair errada, o FIMEA vai sair errado, vou dimensionar meu estoque errado. Então, Wesley, eu tenho um ano, meu diretor deu um ano para mim implantar PCM na minha empresa. Lascou, Wesley, tenho que correr, vou fazer aqui a hierarquização minha boca. Cara, faça a hierarquização muito bem feita, mesmo que o restante do trabalho saia minha boca. Por quê? Porque se você fizer a hierarquização errada, o resto do trabalho vai sair minha boca do mesmo jeito. Então você vai ter pelo menos um produto com qualidade, tá? Eu prefiro fazer tudo bem feito. Então, mas eu tenho um ano, preciso de 6 meses para hierarquizar, vou ter que correr com um pouquinho mais com o restante do processo. Faça essa escolha, meu amigo. Eu sei muito bem que a prática é diferente da teoria e que dentro de uma indústria muitas vezes a gente tem que correr atrás porque o gerente está em cima, o diretor está em cima e nem sempre dá para fazer tudo da forma correta. Mas, cara, hierarquização não brinca. É a etapa principal do projeto de gestão de manutenção. Você não pode errar aí. E de novo, se é de ter um produto meia boca lá no final, que seja com hierarquização bem feita. Porque ela mal feita você vai ter o meia boca do mesmo jeito, tá? Esses são os meus contatos. É, meu Instagram, tá? Esse é o e-mail do canal, se você quiser algum material, tirar alguma dúvida, algum contato, quiser algum curso em loco e por aí vai, você entra em contato conosco, tá? Esse é meu Instagram pessoal, não tem Instagram do canal, mas pode me adicionar lá, pode chamar lá no direct, que a gente vai trocando contato, tá? O objetivo do canal, de novo, é a gente ter o nosso dia a dia, né? Os nossos contatos, para poder a gente falar de manutenção de uma forma adequada. Tá bom, pessoal? Obrigado. Então, prestem atenção no próximo vídeo, que é o vídeo de criticidade, tá? É a próxima etapa do nosso processo. E é isso, assina o canal, né? Assina o canal, me adiciona nas redes sociais e vamos aí trocando figurinha, tá bom?